Fala, matemáticos, tudo bem? Ainda dentro do assunto teoria dos conjuntos, vamos aprender mais alguns temas, como proporção, módulo, números decimais. Vamos lá, então? Pessoal, teoria dos conjuntos, agora a gente vai falar sobre razão e proporção e suas propriedades. Módulo de um número, a gente vai estudar sobre o que é o módulo de um número e, por fim, a representação decimal. Vamos lá. Então, razão. Pessoal, razão é quando eu estou comparando duas grandezas. Então, eu tenho o número A e B. Vamos dar um exemplo com número. Eu sempre gosto de dar exemplo com número para os meus alunos. 2 e 3. Estou fazendo lá uma comparação entre o número 2 e o número 3. Aqui eu até coloquei um exemplo. Qual a razão entre 60 e 30? Então, 60 e 30. Né? Então, você corta aqui. Isso vai dar 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, a razão ela vai estar sempre trabalhando com dois números. Agora, a proporção, pessoal, atenção. A proporção ela já trabalha com igualdade entre duas razões. Então, eu tenho aqui o AB é igual à razão CD. Vamos ver mais um pouquinho disso. Quando eu tenho a razão, eu estou trabalhando com uma fração, e numa fração o número de cima é o numerador. Então, se eu colocar aqui agora o meu traço de divisão, eu vou dizer aqui que meu numerador é 5. E o meu denominador é o número que está embaixo. Então, eu vou dizer que o meu número de baixo é 7. Então, eu fiz aqui uma relação. O número de cima vai se chamar numerador e o de baixo, denominador. Então, o número que está em cima, eu também coloco essa notação, antecedente. Então, o nosso antecedente aqui seria o número 5 e o nosso consequente seria o número 7. Eu coloquei uma proporção aqui para a gente praticar, então. Olha só, determine o valor da proporção. Eu tenho, então, uma razão que é 1/2, tá? Então, estou aqui com a minha razão, 1/2. E eu tenho uma outra razão que é 16 sobre x. Mas eu digo que elas são proporcionais, ou seja, uma proporção que está igualando duas razões. Então, proporção eu trabalho com duas razões. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou multiplicar isso aqui cruzado, tá? Então, vai ficar assim, 1 vezes x é igual a 2 vezes 16. 1 vezes x é x, 2 vezes 16 é 32. Acabamos de descobrir, então, o nosso valor de x. O outro conceito que a gente tem sobre proporção são as propriedades. Ela diz o seguinte, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o que é isso? O produto dos meios, então vamos marcar aqui, dos meios. Quais seriam os produtos dos meios? Então, eu vou marcar em azul aqui para você. Os meios são esses que estão nessa diagonal. Eles são iguais ou igual ao produto do extremo. Então, dos extremos. O que seriam os extremos? Os extremos, gente, são os números que, então, sobraram, o que eu estou fazendo agora de forma pontilhada. Tá aqui, fiz ela de forma pontilhada. Tércio, como que eu resolvo isso aqui? Como a gente resolveu lá, gente, o produto dos meios. Então, produto é o quê? É multiplicar um pelo outro. Isso que significa produto. É igual ao produto dos extremos. Então, meu produto dos extremos é 2 vezes 16. E a gente já viu que isso vai dar x. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 1, 2 e 32. Tá lá, resolvemos a partir dessa propriedade. A posição dos extremos e dos meios. Vamos ver isso aqui. Então, se eu tiver um conjunto, tá? Vou fazer assim, vou botar duas barrinhas aqui, porque eu estou trabalhando, então, com proporção, é uma igualdade. Ok. Agora, eu vou pegar e vou escrever aqui, um número A dividido por um número B. É igual ao número C dividido por um número D.
a posição dos extremos e dos meios, se eu mudar, não vai alterar. Então, o que isso quer dizer? Eu posso escrever isso aqui, ó, D sobre C é igual, mudei, ó, AB sobre A. Viu? Eu joguei o B para cima e o A para baixo. Mudei a posição, continua a mesma coisa. Isso que quer dizer a posição dos extremos e do meio não vai alterar quando eu mudo essa posição. Eu também, claro, né, pessoal, poderia ter feito aqui, escrever assim também, ó. Poderia ter escrito D sobre B, né? Passei o D para cima, deixei o B embaixo. E o A eu coloquei no lugar do D, ó, C sobre A. Viu? Eu mudei essa troca, sempre que você faz na diagonal, não altera o nosso resultado. Agora, um outro conceito que eu quero trazer para vocês, e esse conceito é muito importante. Então, por isso a gente tem que conhecer o módulo. Para conhecer o módulo, eu gosto de fazer o seguinte. Primeiro, vamos para a definição. Isso aqui, pessoal, é a definição, tá? Módulo de x é igual a x e módulo de x é igual a menos x. Basicamente é o seguinte, não existe número negativo quando está dentro do módulo. Então, se eu tiver menos 2, ó, vai dar 2 sempre, um número positivo. Nunca vou ter um número negativo, então. Mas para você entender melhor isso, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma retazinha aqui, né? Aqui tem um valor 0, tá? Vou botar aqui nesse ponto o meu valor 0. E vou pegar essa distância, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Marquei essa distância, esse comprimento. 1, 2, 3. Marquei esse outro comprimento. Então, vamos escrever. Aqui eu tenho menos 3 e aqui eu tenho 3. Se eu pergunto para você quanto vale essa distância aqui de 0, né, até 3, se eu falar quanto que vale esse comprimento, pessoal, você vai falar, essa é 3 unidades de tamanho. E se eu pegar essa distância de 0 a menos 3, falar qual a distância de 0 a menos 3? Ah, é 3, porque você não fala distância negativa, então o tamanho continua sendo 3. Então, veja que aqui, na hora você falou 3, mas aqui o que você fez, na verdade? Você tinha anteriormente um valor menos 3, mas distância não pode ser negativa, então você colocou, mesmo que inconscientemente, um sinal negativo na frente. Menos com menos vai dar mais, por isso que deu 3. Esse aqui é esse caso. Toda vez que o teu número for negativo, você é obrigado a botar um número negativo na frente dele. Por quê? Porque o x aqui que está representando, gente, ó, esse x aqui, ó, tá certo? Ó, aqui, ó, ele é quanto? Ele é menos 3. Tá certo? Quando a gente bota dentro do módulo, a gente faz lá, ó, a gente pega o valor menos 3 e está dentro do módulo. Você já sabe que vai dar quanto? Ah, vai dar 3, que é sempre positivo. Agora, então, vamos ver algumas propriedades dos módulos. E as propriedades, uma a gente já viu. Ó. O módulo é sempre maior que 0 para qualquer valor de x. Ele só será 0, óbvio, se o número for 0. Aí ele fala que a produto dos módulos é igual ao módulo dos produtos. Toda vez que você tem um módulo ao quadrado, isso é o mesmo que o número ao quadrado. Esse exemplo aqui eu vou falar sobre ele, ó, o quarto. O que quer dizer isso, gente? Ó, se eu tiver módulo de menos 2 ao quadrado, o módulo de um número ao quadrado é ele positivo, então vai dar 2. Já sei que vai dar 2. Então, vou botar agora entre parênteses 2. Só que isso está elevado ao quadrado. Deu quanto? 4. Pessoal, mas isso aqui eu poderia ter feito direto. Ó. Menos 2, se eu fizesse assim, ó. Menos 2, em vez de botar no módulo, estou botando dentro do parênteses. Ó, menos 2 ao quadrado. Vai dar quanto? 4. Porque todo número elevado, todo número negativo elevado a um expoente par, vai dar sempre positivo. No caso aqui, quadrado, vai dar sempre positivo. Um módulo, né? O número ele é sempre menor ou igual ao módulo. Ah, vamos lá, pegar um número, vou citar esse exemplo 5 também. No exemplo 5, vamos mostrar com números, tá? Digamos que eu tenho o número menos 3. Menos 3. Agora eu vou aplicar o módulo dele. O módulo de menos 3 é igual a 3.
Então, qual a conclusão que a gente chegou? Que o número menos 3 ele é menor que o módulo de quem? De menos 3. Porque o módulo vai dar um valor positivo. Então, ó, era menos 3, ficou mais 3. Então, o que aconteceu? Aqui eu vou ter que menos 3 é menor que 3. E eu posso ter também o número 3. Ó, né? O número 3, se eu tiver 3, o módulo de 3 é 3, que é igual ao número 3, né? O próprio número 3. Então, por isso que é menor ou igual a 3. Por quê? Eu não vou mudar nada, tá certo, gente? Esse aqui é o nosso quinto exemplo. O nosso sexto e sétimo exemplo, eu vou fazer o seguinte, aqui o sexto exemplo. Eu vou falar, ó, vamos pegar um valor de x igual a 6 e y igual a menos 7. Se eu somar o módulo disso aí, ó, gente, ó, 6 menos 7. Isso aqui eu estou dizendo lá pela propriedade 6 que tem que ser menor ou igual, né? No caso, ele vai ser só, vou deixar só aqui sem o sinal de igual, ao módulo de 6 mais o módulo, estou fazendo o número 6 aqui a mais, tá, gente? Calma aí, deixa eu fazer aqui, senão vai confundir vocês, ó. Então, era 6, eu estou pegando no exemplo 6 aqui, ó. X é 6, mais o y, que no caso o nosso y é menos 7. Pronto, fechou aqui. Menor. Aí, vamos lá, pegar o x, que é 6, mais o módulo do y, que é 7. Então, vai ficar, aqui vai ficar 6 mais com menos, menos 7, é menor. 6 é 6, 7 é 7, aqui vai dar 12 vai dar 13, né? E aqui vai dar módulo de menos 1. Né? 6 menos 7 vai dar módulo de menos 1. Menor que 13? Sim, menor que 13. Aqui, ó, módulo de menos 1 é 1. Ó. 1 é menor que 13. A mesma coisa você pode fazer para o número 7, para a propriedade 7, usando o 6 e o 7, como eu fiz aqui. Até é bom para você praticar. E o outro que eu quero falar, vou até acrescentar aqui, gente, vou copiar esses dois aqui, ó. Eu gosto muito desse exemplo aqui, tá? Vou botar lá na próxima página para a gente ter bastante espaço. Eu estou aqui, ó, com um módulo, tá? Vamos falar sobre módulo. Um módulo de x menor igual a A. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos botar uma retinha aqui, ó. Botar uma reta com números, tá? Aqui vai ser o meu 0. Eu vou pegar o número 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, aqui é menos 4 e aqui é 4. Então, eu quero que o meu x, tá? Nesse exemplo, ele seja menor ou igual a 4. Ok. Então, se eu pegar um número, né, menos 5, menos 5 terços, ele é um número que ele é menor que 4. Sim, ele é menor que 4, menos 5. Todavia, se eu botar aqui, ó, o menos 5, o módulo de menos 5 vai dar o quê? 5. E 5 é maior que 4, então eu não posso. É a mesma coisa, claro, se eu pegar o 5. Mas vamos pegar um outro número aqui, ó. Vamos pegar o número 1, 2, menos 2. Se eu pegar o número menos 2 é menor que 4. Ó, você vai pegar e vai botar aqui, ó, módulo de menos 2. Vai dar 2 e isso é menor, né, que 4. Então, ok, atende. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Que sempre que eu tiver um número e o módulo for menor que esse número, os valores estarão compreendidos entre o número, né, negativo e o número positivo. No nosso exemplo, então, eu quero um número que seja menor que 4. Então, vai estar onde? O meu x ele vai ter que ser maior ou igual que menos 4, porque todo número que eu pegar menor que menos 4, né, ele vai se tornar positivo e vai ser maior. Aí não vai dar. E um número menor também que 4. Então, qual a dica que eu te dou? Eu estou trabalhando lá, eu quero um número x
que seja menor, né, é igual a 7, por exemplo. Não precisa pensar, pessoal. Você vai botar menos 7 e vai botar 7. E aqui você vai escrever entre eles, ó, x e x, tá certo? E por fim, se for maior o módulo, gente, se for maior, vou ter que acrescentar mais uma página aqui, ó. Se eu tiver agora o módulo de x maior ou igual a A. Vocês lembram o que eu fiz aqui atrás? Ó, vou copiar aqui. Eu peguei esse número, tá? Só para a gente comparar. Botei lá, ó. Agora, então, no nosso exemplo, que eu vou botar com número, eu vou dizer assim, ó, que eu quero um módulo de x que seja maior ou igual a 4. Lembra que eu peguei o menos 5? Tércio, o menos 5 é menor que 4. Que 4, sim, só que ele é maior que o módulo. Porque quando eu pego novamente o módulo de menos 5, vai dar o quê? 5 positivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que eu vou trabalhar com números que estejam nas extremidades opostas no sentido contrário. Estranho isso do que eu falei, né? O que eu faço? Eu marco aqui, ó, menos 4 e 4. Quais serão os meus números? Serão todos os números que estão para fora, ó, né? Então, menos 5 pode, menos 6, 5, 6, 7, pode. Então, o que eu escrevo? Eu escrevo assim, ó. Eu escrevo dessa forma. X, vou botar na cor direitinho, x menor igual a menos 4 ou x maior igual a 4. Vamos lá. Então, esse é o nosso conceito. Sempre que for menor vai estar entre, olha lá, menor vai estar entre os números, né? E maior vai estar para fora, nas extremidades, tá certo? A gente fez aqui. Marcamos. Ok, agora vamos então para o nosso último tema, então, que é representação decimal. Representar de forma decimal, pessoal, é você pegar um número e dividir. Então, vou dividir 3 por 4. Se eu dividir 3 por 4, não dá. Aí eu boto um zero aqui, né? E um zero aqui. Se eu botei esse zero para dar a continha, eu tenho que botar uma vírgula. Então, vai dar 7 vezes 4, 28, 29, 30, sobra 2. Vamos até fazer devagarzinho aqui, ó. 7 vezes 4, 28. Passa para cá, menos 28. Vou fazer essa subtração. Não dá por zero, peguei emprestado, 10 menos 8, 2. 2 menos 2, né, que passa a ser 2, ou 2 menos 2, 0. 2 dá por 4? Não, não dá por 4, porque é menor. Eu boto outro zero. Tem que botar vírgula? Não, não tem que botar vírgula, porque você já botou uma vez a vírgula. Aí aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Passa para cá, menos 20. O resultado deu 0. Então, o que eu fiz essa representação? Eu tinha uma fração, que era 3/4. Eu representei essa fração de uma forma decimal, 0,75. Eu posso aqui também dar outros exemplos para você, né? Digamos que eu tivesse 1 dividido por 3. Vamos fazer a representação decimal desse número. Então, vamos lá. 1 dividido por 3. 1 por 3 não dá, eu já boto um zero aqui, um zero lá, é uma vírgula, né? Então, pronto. Aí, 10 por 3 dá? Dá. Eu vou botar 3. 3 vezes 3, 9. Passa para cá, menos 9. Sobrou quanto? Sobrou 1. Opa, 1 também não dá. Por 3 é menor, então boto outro zero. Aí eu vou botar 3 de novo. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Isso aqui vai sempre se repetir, pessoal. Então, a gente escreve assim, ó, que 1/3 é igual a 0,33333. Vai embora toda a vida. Então, esse número 0,333 é o que a gente chama de dízima periódica simples. Sempre os mesmos números se repetindo. Já se eu pegar um número 5 dividido por 6, se eu fizer a continha, 5 dividido por 6. 5 dividido por 6. Então, ó, não dá. 5 é menor que 6. Então, boto um zero lá e um zero aqui e já bota a vírgula.
6 vezes 8, 48. Passa para cá, menos 48. Sobrou 2. 2 não dá para dividir por 6, porque o 2 é menor que 6. Então, boto um outro zero lá. Aí vai dar 3. 3 vezes 6, 18. 19, 20. Então, vai dar menos 18. Novamente, pessoal, ó, o 2 se repetindo, né? Então, vai dar 3, 3 toda a vida. Então, eu digo, né, aqui era 1 terço, zerou 0,333. 5 sexto, zerou o número 0,8333 toda a vida. Nesse caso, a gente diz que nós temos uma dízima periódica composta. Ela foi composta porque ó, aqui todo mundo se repetia depois da vírgula. Aqui apareceu um 8. Aí só depois do 8 que começou então a aparecer os números repetidos. Por fim, pessoal, nesse assunto aqui, a gente tem que entender, eu botei um exemplo aqui, ó, esse número, 7,271. Num número que você está separando, né, e uma das maneiras de você identificar que ele é decimal é porque vai sempre aparecer uma vírgula, como está aqui, ó, 7, vírgula, ó a vírgula aparecendo, né? E o resto dos números. Então, o que você tem? Você tem o primeiro número, que a gente chama de parte inteira. Aí, você tem o número 2, que ele aparece depois da vírgula, logo depois, tá vendo? Esse número é a parte decimal, ou os décimos. Se você continuar caminhando, teria um 0, a vírgula, ou o número 2, né? E o 7, que a gente pode fazer assim, ó, 0,07. É a parte dos centésimos, ou centésimos só. E, por fim, o 0,001, que é esse número aqui, que é a parte dos milésimos. Se você somar esse número aqui, você vai obter, ó, 7, a parte inteira é 7, o 2, não tem nada, ó, 2, né? Depois vem o 7 e depois vem o 1. Então, é como você vê os números, né? A parte decimal, a parte dos centésimos e a parte dos milésimos. Meus amigos, essa foi então a nossa dica de hoje. Nossa parte de conjuntos focada então na parte de proporção, módulo e representação decimal. Gente, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Outras pessoas precisam estudar e tem que ter uma força. Então fala para ele do nosso canal, divulga, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!